A você, sua família. Hoje eu quero falar com vocês sobre a prática do autêntico cristão e da vida cristã. A vida cristã é uma vida de princípios, mas também uma vida que gera uma prática, uma filosofia existencial. O cristianismo ele surge por um fator, solidariedade. A solidariedade de Deus para com o ser humano. Em João capítulo 3, verso 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção, a solidariedade de Deus na expressão do seu amor fez com que ele doasse a própria vida no seu filho para que o homem pecador não pereça, mas seja perdoado, consequentemente tenha salvação, a vida eterna. O próprio Jesus, falando de si mesmo em sua missão solidária, em João capítulo 6, ele diz: eu sou o pão vivo que de Deus desceu do céu, para que todo aquele que coma desse pão tenha vida para sempre, tenha vida em si mesmo. Dou minha carne, dou meu sangue, para que o ser humano encontre vida e vida para sempre. Veja que é um Deus que doa, um Deus que é solidário, um Deus que ama de tal maneira que entrega a própria vida para resgatar muitos, para salvar todos os arrependidos entre os pecadores. Ele deu a vida a um ser humano, a humanidade que tem virado as costas para ele. Mas em seu amor, ele desce a nossa baixeza humana e nos salva pela sua própria doação. Não é a doação de um anjo, não é a doação de um pedaço do céu, não é a doação de uma parte da existência criada por Deus. Ele doa a si mesmo, e não é apenas uma parte dele, ele se doa totalmente por nós. Eis aqui que surge a salvação e a possibilidade de cristianismo para a humanidade. Um Deus solidário, que é solidário para com a dor humana, para com o sofrimento humano e para com esse destino cruento de vivermos para a morte eterna por conta dos nossos próprios pecados. Vendo a nossa tragédia, ele interfere doando a própria vida para nos resgatar, nos salvar e nos tornar aptos para a vida eterna. E nos faz seus filhos, habita em nós na pessoa do seu Espírito e nos constitui povo seu, igreja de Deus. Isso é solidariedade de um Deus de amor, e além de nos salvar, ele nos sustenta, porque na oração do Pai Nosso não está escrito: o pão nosso de cada dia ele nos dá hoje. E de fato, o pão nosso de cada dia nós recebemos todos os dias, vindo da parte de um Deus de amor, de um Deus de toda graça, de toda bondade e de toda misericórdia. Eis aqui que nasce a igreja, nasce a salvação para todos os homens, aqui nasce a mensagem cristã do Evangelho para todo o planeta, para todos os povos e etnias desse globo, desta existência, desse planeta de humanos. E em Cristo Deus traz o ser humano de volta para Ele mesmo, por conta da sua solidariedade. E nessa mensagem muitos se tornam cristãos, para desenvolverem agora uma prática de vida. E qual seria essa prática de vida? Jesus diz em João 13, versos 34 e 35, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Todos neste mundo conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês praticarem o bem no amor uns para com os outros. Ora, deduzimos então que a prática da vida cristã é o amor solidário para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos, para os que estão aflitos dentre os filhos dos homens, entre os dilemas dos humanos. Nós, como cristãos, nós temos que amar, cuidar e, se depender de nós, estiver em nós essa força de fazê-lo, suprir as necessidades dos menos favorecidos dessa terra, daqueles que precisam da mão estendida, do pão solidário, do perdão liberado, da oração feita, do evangelismo efetuado, mas do cobertor, do abrigo, do remédio, do tratamento, do alimento, do sustento. Nós precisamos entender que Jesus espera de nós essa prática solidária. Assim como ele foi solidário para conosco, ele espera que essa ação salvadora dele, além de nos salvar, reflita isso no nosso caráter e na nossa prática existencial.
Ora, se eu quero ser um cristão de fato e de verdade, tenho que ter uma vida piedosa, mas eu tenho que ter uma vida baseada em solidariedade. Eu tenho que aprender em Cristo a estender a mão e a me envolver com os dilemas daqueles que aparecem no meu caminho, que aparecem na minha jornada, que estão aflitos, machucados, sofridos, doídos, famintos, solitários. Eu tenho que praticar, então, todo o bem que eu tenho recebido da parte do meu grande e supremo Salvador, Jesus Cristo. Então, saiba disso, que a prática da vida cristã, e a vida cristã nasce, o cristianismo nasce na solidariedade. E se eu quero ser um cristão autêntico, eu tenho que praticar a solidariedade. Então, eu convoco você a se envolver nos dilemas da sua cidade, dos menos favorecidos. Nessa época que está começando o frio em algumas partes do país, tenho certeza que há igrejas fazendo coletas de cobertores, de agasalhos para distribuir para aqueles que moram na rua ou em abrigos em que precisam dessas doações. Se envolva na campanha da sua igreja ou na campanha de qualquer mobilização que seja em prol da vida humana. Se você é cristão, você deve se sentir confortável em liberar ajuda, quer seja roupa, quer seja dinheiro dado para instituições, quer seja em distribuição de alimentos ou um tempo para cuidar de alguém que está desvalido, ajudar alguém que está cirurgiado. Seja solidário, pratique o bem. Nós aqui da Igreja Batista da Restauração estamos recolhendo nesse final de semana cobertores, agasalhos para distribuirmos entre os moradores das ruas, os que não têm com que se cobrir. Se você se sentir tocado para fazer parte dessa campanha, nesse domingo, leve sua doação para nosso templo, nosso culto às 18h20, Rua 8, número 311, bairro Santa Luzia, cidade Petrolina. Mas minha mensagem não é simplesmente o foco dessa campanha, mas dizer que o cristianismo surgiu na solidariedade de Deus e gera no cristão autêntico a prática do bem em amor, praticando a solidariedade. Que Deus te abençoe e até uma próxima, no nome de Jesus. Shalom, Adonai.